Perfeito, perfeito. E aí também tem mais perguntas aí, né, Mihael? Temos mais Daí eu perguntas. acho que tem uma pergunta até meio polêmica aqui que eu vi, Boa. mas isso daí já dá um gancho para a gente poder falar de um outro tópico aí, mas da Vista Aérea Pernambuco, né? Sim. A gente vai para essa pergunta já? Pode fazer a pergunta, mas aí preserva o nome Tudo bem. do cidadão que está aí, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar a pergunta do Marcos Manaco, que está ainda nessa questão que a gente falou, né, do guardião da Rosa Cruz, e aí, que foi uma pergunta do Thiago Arantes, e aí eu faço essa pergunta do Manaco e a gente volta depois para essa. Que Tá é o bem. seguinte, o Marcos Manaco, ele diz, Flávio, existe uma correlação entre a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz? Muito. Existe muito. Existe um grau específico na maçonaria filosófica que é exatamente o mesmo link da Rosa Cruciana. Então, inclusive, é Cavaleiro Rosa Cruz, que é o grau 18. Então, ele tem tudo a ver com Rosa Cruz. Óbvio que são duas entidades completamente diferentes e que seguem cada uma o seu caminho, mas elas têm uma convergência, sim. Intersecções interessantes, né? Sim. E agora sim a gente vai para nossa pergunta um pouco polêmica, que é Vista Aérea Pernambuco. Ele diz assim, muito se fala de pastores na maçonaria. E aí ele quer saber sobre uma determinada pessoa, mas sobre essas listas que saem dizendo que tal pessoa é da maçonaria, ele quer saber se isso é verdade, né? Se esses vazamentos assim, de informações, tem como a gente saber se alguém é ou não da maçonaria. Aqui não tem problema em falar, porque a gente não precisa também, né, dizer isso ou aquilo, mas ele quer saber se existe uma lista que está circulando de pastores famosos. Mas aí, pode colocar o ponto, porque Olha, não teria problema, né? Vamos falar assim, a gente comenta com o maior prazer de pessoas boas, que fizeram coisas boas para o nosso país ou para o mundo, que fazem parte fizeram parte da maçonaria. Então você pega lá George Washington, por exemplo, ele era maçom. Então é legal conhecer pessoas, personalidades e aquilo de bom que elas fizeram. Se essa lista saiu de forma incorreta, porque assim é difícil, se a pessoa ela é hoje viva, dificilmente se abriria esse tipo de coisa, né? Não é legal. Se ela já faleceu, é interessante para mostrar o que é o bom que ela fez, né? Mas eu desconheço qualquer lista que identifique e ainda mais segregue entre uma religião e outra, o pastor, o padre. Existem, por exemplo, padres que participaram, inclusive, da independência do Brasil, que aparecem, né? Se pegar Regente Feijó, tem vários padres que participaram dessa época histórica do Brasil. Agora, de pastor, poderia acontecer a mesma coisa. Se estão bons, está ótimo. Né? Não vejo problema nenhum. Só que não é costume, não é correto na maçonaria se expor nome de ninguém. Então, porque as pessoas às vezes têm dificuldades dentro do trabalho, exatamente por falta de conhecimento. Às vezes você tem um chefe que não aceita a maçonaria, e aí o funcionário não pode mostrar que ele é. E também não é esse o objetivo. Na vida profana, na vida mundo afora, o que se conhece é a pessoa pelas atitudes, e não ela não vai lá e carteira. Então, dificilmente você vai ver o maçom com um monte de medalha, com identificação. Se ele tem uma indicação dentro do carro, muita gente põe, né, o símbolo da maçonaria. A maioria deles é porque é da esposa o carro. É só para proteger a esposa. Dificilmente um maçom vai andar com um carro cheio de símbolos e etc., porque não é esse o objetivo. Se a gente precisar se reconhecer, não é assim que se faz. Né? Não é por causa de um esquadro e compasso. Até porque um maçom, isso que você falou, até porque um maçom acaba identificando o outro, e às vezes a esposa pode ser auxiliada numa. Não é que as pessoas, que os maçons não auxiliam outras pessoas, mas um maçom identifica o outro. Sim, e está dentro da Irmandade. Boa parte das entidades que fazem benemerência, inclusive o MAPAI da vida, essa Casa de Velhinhos, tem várias entidades que são de benemerência que ninguém sabe que são maçons que tomam conta. E na realidade a diretoria toda é. Mas ninguém está interessado em aparecer com isso, mas sim fazer com que essas pessoas melhorem as suas vidas. Então, espero que você leia mais sobre o assunto,
porque eu acredito que você vai conseguir ter uma outra visão do que é a maçonaria. Com certeza, com certeza. E vamos lá, tem mais comentários aí? Aqui a gente tem o Thiago Arana, deixando uma boa tarde pra gente. O próprio Rafael também agradeceu, tá? Já antes mesmo da gente continuar aqui esse comentário. O Wagner Moni, ele diz: grande Flávio, parabéns ao irmãozão também. Irmãozão da Fraternidade da Pedra. Um abração. Irmão aí. E aí a gente tem uma pergunta do Thiago Arantes. Ele diz assim: já viu um relato do Wagner Borges sobre um guardião da morte? Na maçonaria também tem guardiões espirituais da egrégora? Isso é um negócio inacreditável, mas depende de cada um também. Então, existem alguns momentos dentro da ritualística onde a parte esotérica, a parte espiritualista, ela é um pouco mais exacerbada, né? Quer dizer, as pessoas que têm essa linha mais espiritual, e eu estou me arrepiando aqui, ela tem momentos exatos para isso, que é o que a gente fala da egrégora da loja. E eu conheço pessoas, irmãos, que chegaram a ver pessoas que participavam dessa egrégora. Então, é muito de cada um. Por isso que a gente fala que o estudo é interno de cada um. Se você tem mais linhas espiritualistas, você com certeza vai ter mais condições de sensibilidade, mas que tem pessoas nos ajudando lá, com certeza tem. Como tem nas igrejas, seja ela em qualquer religião, a gente vê esse tipo de ajuda. Eu sou espírita, e no espiritismo a gente vê os mentores estão todos eles nos ajudando lá de forma muito positiva, né? Então é importante, mas é sensibilidade de cada um. Eu sinto, né? Sensibilidade aflorada, tem uma energia muito forte de guardiões. E simbologia, né? Que a gente vê também ali em volta, tudo é egrégora, né? A gente tem conexão, sim. É que tem pessoas que têm mais sensibilidade e conseguem captar, e outras pessoas não. Isso daí, como você falou, vai de cada um, né? E realmente são os mistérios que unem as egrégoras, né? Se você for numa igreja, muitas vezes você vai ficar de boca aberta se a clarividência abrir. Às vezes você acredita que tenha na igreja somente referências daquela igreja, mas não, tem guardiões que não são referentes àquela igreja. Que não tem nada a ver, porque a igreja, quer dizer, no mundo espiritual não tem divisão de igreja, né? Então, o mundo espiritual está em outro patamar, né? Quer dizer, qualquer que seja a linha que você atua no bem, você está sendo apoiado pela espiritualidade, né? Independente. Então, por isso que é importante a pessoa falar, eu tenho essa religião ou outra. Cara, se você está bem lá, continue lá, lute por lá. Por quê? Porque é para o bem das pessoas, não faz diferença para ninguém, né? E isso, a maçonaria, ela é muito forte nisso, né? De respeitar e apoiar. Nós temos eventos que a gente apoia de uma linha, de uma igreja, ou de uma igreja católica, de uma igreja presbiteriana, de uma evangélica, do espiritual, qualquer uma. Por quê? Porque ali está sendo feito o bem, é o que importa. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.